Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre ECMO, um tema relevante e atual na área da saúde. Meu nome é Marina Ripardo, eu sou médica intensivista pediátrica, sou diarista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Infantil do Sabará e sou coordenadora da parte clínica pediátrica do programa da ECMO do Hospital Infantil Sabará. Vou moderar este webinar junto com a minha colega Lili Montalvan, médica cardiologista pediátrica. Ela é coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital Infantil Sabará e coordenadora da parte cardiológica do programa da ECMO do Hospital Infantil Sabará. Hoje nós vamos explorar o poder da equipe multidisciplinar e da educação continuada. Nós vamos abordar os temas indicações, transporte, a importância e a capacitação da educação continuada em ECMO. Após as palestras, vamos abrir para as perguntas e podem também mandar as perguntas pelo chat. Eu vou dar início, então, vou chamar a doutora Alessandra Consenza, que ela é médica intensivista pediátrica, é médica intensivista da rotina da UTI de pós-operatório cardíaco da perinatal barra Redidor São Luís, médica responsável pela ECMO pediátrica do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro, especialista em ECMO pela ELSO. Ela vai abordar o tema indicações em ECMO VA. Boa palestra, vamos dar início. Obrigada. Boa noite, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, eu sou Boa. Alessandra Cossenza, eu sou médica coordenadora da assistência circulatória pediátrica do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, e sou médica diarista, né, a rotina da UTI de pós-operatório cardíaco da perinatal barra, que está dentro do grupo Redidor São Luís, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu conversei com a Lili sobre a palestra, né, sobre essa aula, eu quis abordar, vocês vão ver que assim, eu vou falar um pouco das indicações, mas quis abordar muito o papel da capacitação até nesse poder de decisão, de indicar e contraindicar a ECMO, e ela pediu que eu abordasse mais a ECMO veno-arterial no cenário cardíaco, né? Não no cenário da sepse, que eventualmente a gente precisa indicar a ECMO veno-arterial. Deixa eu só passar aqui, que agora não quis passar. Passou. Então, quais seriam os nossos desafios, né, na indicação da ECMO veno-arterial? Quando a gente pensa no geral, a gente pensa que a gente sempre tem que colocar numa balança se o risco daquele paciente vir a falecer é maior do que os riscos de complicações que eu vou oferecer para esse paciente, indicando a ECMO. E qual seria o destino desse paciente uma vez em ECMO, né? Se a ECMO vai funcionar como uma ponte para recuperação, se eu tenho uma ponte para outra ponte ou para uma terapia de destino, seja um ventrículo artificial ou seja um transplante cardíaco, e, obviamente, a ECMO no cenário da ICPR, que é um cenário ainda, nos serviços que eu trabalho, um cenário ainda muito incipiente. Então, falando no geral, a gente quer com a ECMO, né, oferecer o suporte cardíaco puro, cardiopulmonar ou pulmonar, até que a gente tenha a recuperação completa das disfunções multiorgânicas secundárias a essa falência. Obviamente, assim, não existe um tempo máximo de manutenção do suporte, mas a gente sabe que, principalmente no cenário da ECMO veno-arterial, no cenário cardíaco, quanto mais dias e semanas você aguarda, mais falência multiorgânica você vai ter e mais complicações relacionadas ao suporte circulatório. Quando eu falo dos critérios de indicação da ECMO cardíaca, se eu pensar no cenário cirúrgico, né, da cirurgia cardíaca, que é o cenário que eu trabalho mais, né, que eu atuo mais, a gente pode ter uma indicação de ECMO cardíaco, seja no pré-operatório para estabilização daquele paciente que chega em choque cardiogênico ou com um quadro de hipertensão pulmonar grave refratária à terapia clínica, e que ainda vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, então eu posso estabilizar esse paciente. A gente, no Instituto Nacional de Cardiologia, a gente indica muitas ECMOs para pacientes candidatos a transplante cardíaco e que já estão, inclusive, alguns deles listados e sofrem uma descompensação clínica e um choque cardiogênico refratário à terapia clínica e acabam tendo que ser canulados, acabam tendo que ser indicado o suporte cardíaco.
E o mais frequente da gente ter, que são as falhas de saída de SEC e a síndrome de baixo débito no pós-operatório, né? A rejeição primária de enxerto é um cenário menos frequente, mas que nos últimos 2 anos a gente chegou a indicar duas canulações do Instituto Nacional de Cardiologia pós-transplante cardíaco por rejeição primária de enxerto. Um dos casos incluíam, inclusive, levando esse paciente a um retransplante. Então, num a gente canulou, ofereceu suporte, foi uma ponte para recuperação, e no outro caso acabou sendo uma ponte para um retransplante. Então, o mais comum quando a gente vê em número de casos são as falhas de saída de SEC e as síndromes de baixo débito que acontecem no pós-operatório, no geral, nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Quando eu penso nas indicações fora do cenário cirúrgico, não cirúrgicas, que é o que a gente tem em UTIs pediátricas gerais, não só em UTIs cardíacas, a gente tem pacientes com miocardite, miocardiomiopatía descompensada, não necessariamente candidatos a transplante, infartos, que na pediatria é menos frequente, sepsis, arritmias refratárias, hipertensão pulmonar e hipoxemia refratária, tromboembolismo pulmonar e a ECMO indicada no cenário de uma parada cardiorrespiratória, que seria a ICPR. Quando eu falo da ECMO no choque séptico, a gente tem assim uma literatura em que você tem fluxogramas criados como esse que eu trouxe aqui para ilustrar, né, do Surviving de 2012, que já coloca a ECMO como indicada no caso de choque refratário. Para a gente que faz ECMO veno arterial, a gente sabe que ela tem um espaço no choque séptico, mas no choque séptico sem disfunção miocárdica, em que você tem um quadro mais vasoplégico, é um cenário até pior, né, da nossa ECMO VA, e a gente tem até mais, é mais desafiador, né, manter esse paciente, inclusive em ECMO veno arterial, por conta de toda a vasoplegia que eventualmente ele tem, associada ao quadro muitas vezes vasoplégico, que a própria ECMO provoca, né, pela síndrome inflamatória depois de alguns dias, né? Quando eu falo da ECMO VA pós-cardiotomia, esse é o cenário mais frequente, né? Mais frequente nas duas unidades na que eu faço a rotina e que também estou à frente do serviço, né, do suporte circulatório, tanto no instituto que eu estou à frente da coordenação, é o cenário mais frequente. No geral, por literatura, 1 a 5% dos pacientes precisarão, né, pós-cirurgia cardíaca congênita, podem evoluir com uma síndrome pós-cardiotomia de baixo débito e vir a precisar da ECMO veno arterial, com uma sobrevida entre 25% a 75%. E é muito importante, no momento que eu indico uma ECMO veno arterial pós-cardiotomia, é sempre afastar defeito residual. Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Aquele paciente sai de sala, principalmente quando a ECMO é indicada no pós-operatório e não no cenário cirúrgico, né? A gente, muitas vezes, o paciente está em choque refratário, a gente canula até para ter tempo de pensar, tempo de elucidar a causa daquele choque. Então, às vezes, ele tem um eco transoperatório que não mostrou nenhum shunt residual e aquele paciente evolui mal nas primeiras 24 horas e a gente acaba canulando para tirar ele daquela quase morte, né? Para que ele não evolua com uma falência orgânica múltipla pelo choque refratária, né, irreversível, e a gente leva esse paciente para o caminho da investigação diagnóstica, muitas vezes com eco transesofágico, cateterismo, angiotomografia, para a gente ter a certeza absoluta de que aquela evolução não está relacionada a um defeito residual, porque se estiver, enquanto eu não submeter esse paciente a uma reoperação e uma correção, dependendo do defeito, eu não vou conseguir desmamar esse paciente do suporte e explantar. A gente vai discutir mais aqui à frente o transporte do paciente em ECMO, e existe um melindre muito grande de muitos centros, né? O paciente está muito grave, o paciente está em ECMO, como eu vou transportar? Então, eu gosto muito de reforçar que o paciente
pós-cirurgia cardíaca, que evolui para ECMO, em qualquer momento, seja no bloco cirúrgico, seja no pós-operatório, eu preciso afastar um defeito residual. Então, se para isso for necessário transportar esse doente, eu vou transportar esse doente. Então, quais são os cenários, né? Falha de saída de SEC, síndrome de baixo débito cardíaco no pós-operatório. Eu vou ver sinais de baixo débito nesse paciente, né, que podem ser de taquicardia, hipotensão, aumento de PVC, redução do débito urinário. Quer dizer, eu vou ter sinais tipo perfusão sistêmica, né? E esses vão ser os sinais associados aos outros, né? Que eu vou falar mais à frente, quando eu falar de indicações exatamente, que vão indicar a ECMO para esse tipo de paciente. A ECMO na miocardite fulminante não é incomum a gente ter um quadro de miocardite com disfunção miocárdica grave, refratária, em que eu coloque e indique a ECMO para esses pacientes. E o ponto importante, eu diria que não só na miocardite, mas em qualquer outro paciente, eu tenho que sempre pensar em considerar transplante, pelo menos uma avaliação da equipe de transplante precoce. Não adianta eu colocar em ECMO um paciente e esperar uma semana, 2 semanas, se vai haver reversão daquele quadro, né? Eu posso até aguardar, mas eu já tenho que estar elaborando o meu plano B. Porque se aquele paciente não tiver recuperação miocárdica, o que eu vou fazer com esse doente? Ele é um candidato a um ventrículo? Ele é um candidato a transplante? Ou apenas a recuperação miocárdica? É a única ponte dele, né? Então, quando a gente fala em miocardite, a gente sempre tem que pensar em transplante e, pelo menos dentro das primeiras 48 horas até uma semana de ECMO, ter esse paciente avaliado e, se ele for um candidato, que ele seja listado. A sobrevida no miocardite fulminante num paciente com indicação de ECMO pode chegar a 70%. E aí a gente falou, né, de critérios de indicação de ECMO, né, paciente com síndrome de baixo débito, a gente tem critérios de VIS para indicar essa ECMO VA nesse paciente, e a gente tem os critérios de exclusão, em que os absolutos, como doença genética letal, paciente em cuidado paliativo, paciente com disfunção neurológica irreversível, um sangramento do sistema nervoso central recente grau 2 ou grau 3, ou um sangramento incontrolável. A gente tem que lembrar que na ECMO veno-arterial eu vou precisar manter esse doente anticoagulado pleno, então é muito difícil num paciente que já tem um sangramento incontrolável, como é que eu vou anticoagular esse paciente plenamente? Claro que hoje, com os sistemas que a gente tem, com fluxo alto, a gente consegue manter esse paciente um tempo muito mais prolongado sem anticoagular. Eu já tive a necessidade de manter pacientes em ECMO veno-arterial por dias sem anticoagular, sem perda de sistema, sem evoluir com coagulopatia de consumo. Mas o ideal é que a gente possa anticoagular esse paciente o quanto antes. Então, o paciente que tem um sangramento incontrolável acaba sendo um critério de exclusão absoluto. Quando a gente fala da ECMO-VA pós-cardiotomia, lembrar que esses pacientes tendem a chegar para a gente sangrativos, né? Então, muitas vezes, a gente pode até acabar tendo que corrigir toda aquela coagulopatia do intraoperatório para então conseguir canular esse doente. Mas quando eu falo de sangramento incontrolável, é aquele paciente que já está num quadro em que, mesmo corrigindo, ele segue sangrando. Os relativos, que cada vez a gente vai aumentando essa lista dos relativos, porque os relativos estão relacionados não só ao paciente, como a expertise da equipe que está cuidando desse paciente. Recusa de transfusão é relativo, impossibilidade de anticoagulação também, como eu acabei de colocar para vocês. Disfunção multiorgânica depende do grau de disfunção e da possibilidade de reversão, uma vez que eu restauro a perfusão desse paciente uma vez em ECMO, assim como pós-parada, se é uma parada assistida, com um tempo de recuperação em que eu garanto que aquela disfunção orgânica é reversível, eu posso indicar, né? É relativo a uma disfunção orgânica crônica avançada, neutropenia é relativo, tempo de ventilação mecânica, que é um grande divisor de águas, 2 semanas. Não são exatamente 2 semanas, depende de como aquele pulmão foi cuidado.
Então, obviamente, se o paciente está dentro da minha unidade, que eu sei que eu estou ventilando ele de forma protetora, muitas vezes eu posso indicar uma ECMO com mais de 14 dias de ventilação mecânica, mesmo tendo um quadro pulmonar associado, não sendo só cardíaco, porque eu sei como eu ventilei aquele paciente. Acesso vascular limitado pelo tamanho ou anatomia é um critério bem relativo em pediatria e muitas vezes nos leva a botar realmente, né, na balança se eu devo ou não indicar, principalmente pacientes que não são de cirurgia cardíaca, porque eu tenho que pensar que para indicar uma ECMO-VA, às vezes eu tenho que indicar uma toracotomia, né, uma ECMO central num paciente que não foi operado, né, exatamente pelo acesso vascular limitado. Então, eu posso, às vezes, contraindicar aqui uma ECMO porque é um paciente que não tem condição de botar uma ECMO periférica, e eu acho que eu vou aumentar muito o risco desse paciente fazendo uma canulação central. Suporte circulatório extracorpóreo recente é relativo porque ele aumenta a morbimortalidade desse paciente, né? Assim como o ventrículo único, mas não são contraindicações absolutas a canular o doente. Eu quis trazer essa ilustração da Elzo mostrando, né, o percentual de pacientes, né, com sobrevida e alta, né, em que eu ofereço para ele o suporte cardíaco, tanto no cenário neonatal como pediátrico, em que é ali próximo a 50%. Então, a minha sobrevida é uma sobrevida baixa ainda é o meu pior cenário de ECMO, né? Então, todo mundo que faz ECMO e que tem na sua unidade a possibilidade de fazer ECMO VA e VV, e que tem a experiência de ver a VA no cenário de uma sepse e a VA no cenário pós-cardiotomia, consegue entender essa realidade de que o paciente cardíaco pós-cardiotomia, ele tem uma sobrevida pior, né? Ele tem uma mortalidade muito maior comparado a um paciente em que eu indiquei uma ECMO VA dentro do cenário de uma sepse, né? E não pós-cardiotomia. E aí eu quis trazer aqui a casuística nossa do Instituto Nacional de Cardiologia. A gente não tem uma casuística grande de número de pacientes canulados, mas eu quis trazer para a gente levantar a discussão exatamente de indicação e contraindicação, fora daquela ilustração dos primeiros slides, né? Porque você entra no site da ELSO, você pega qualquer manual, você está lá, indicações, contraindicações absolutas e relativas, mas é muito mais do que isso, né? Então, quando eu olho aqui a minha casuística, a gente aí em torno de 13 anos, 14 anos, né? Mas não chega a fechar, porque a gente ainda está aí no meio de 2024, a gente indicou e canulou 44 pacientes, com uma idade média de 15 meses e um peso médio de menor que 10 quilos, quer dizer, pacientes pequenos. A maior parte dos pacientes, eu diria que 80% foi falência miocárdica de saída de SEC. Foram pacientes canulados ainda dentro do centro cirúrgico, né? Outros por síndrome de baixo débito cardíaco no pós-operatório. Um paciente por parada cardíaca no pós-operatório, a gente faz muito pouco CPR. E 2 pacientes por rejeição primária de enxerto. Nosso tempo mediano de permanência e suporte foi de 108 horas, quer dizer, mais ou menos 5 dias, com uma sobrevida de 40%. Então, se a gente voltar naquele slide anterior, 40% está abaixo da literatura ali da ELSO, mas não está tão baixo. Mas, sem dúvida, a gente sempre pode melhorar, né? A gente quer sempre melhorar. E quando eu olho aqui esse gráfico, eu quis trazer para vocês um gráfico desde 2010 até 2024, para ver a variação do número de casos de ECMO, VA, e mostrar 2 pontos que foram muito importantes no nosso serviço. Mais ou menos em 2000, final de 2019 para 2020, a gente criou o Comitê de Assistência Circulatória. A gente não tinha esse comitê. Então, as decisões de indicação, elas eram individuais do cirurgião que estava em campo, do clínico que estava à beira-leito. A gente não tinha uma equipe capacitada e com esse poder de decisão. E a gente viu que a nossa mortalidade, tanto na pediatria como no adulto, estava muito fora do que a gente via na literatura do mundo e da literatura no Brasil. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, a gente foi vendo os modelos de outros serviços, o que eles fizeram, o que eles construíram para mudar essa história. E o primeiro passo era a gente criar um comitê.
Então, entre 2019 e 2020, a gente criou um comitê de assistência circulatória, em que não teve tanto impacto diretamente na pediatria, até que quando a gente chegou, mais ou menos, final de 2022, início de 2023, a gente viu que a gente tinha que, na pediatria, criar um grupo mais específico, porque a gente tinha que mudar a história da pediatria. Se a gente sabe que a ECMO VV, né, ECMO pulmonar na pediatria, é a que tem melhor resultado, e que a própria ECMO cardíaca na pediatria tem um resultado melhor do que no adulto, a gente tinha que buscar isso. Então, aqui foi quando eu transitei da coordenação do Comitê de Assistência Circulatória, em que eu coordenava pediatria e adulto, e eu fui para a pediatria especificamente e estruturar um comitê menor só da pediatria. E vocês veem uma queda, né, abrupta do número de indicações. E é isso que eu quero trazer para discussão com vocês. Por que que isso aconteceu e se isso vai ser visto como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, né? O nosso projeto inicial foi criar um time de assistência circulatória, capacitando, não é nem a liderança, são as lideranças. A gente criou lideranças tanto dentro da UTI pediátrica, como de enfermagem, fisioterapia, rotinas, cirurgião. A gente foi multiplicando esse conhecimento até a ponta da assistência, até chegar ao técnico de enfermagem, criando protocolos de indicação, contraindicação, o cuidado diário, protocolos de explante, criando um fluxograma de ECMO Alert 1, ECMO Alert 2, em que aquele paciente que você já sai do centro cirúrgico sabendo que é um paciente com potencial a deteriorar, um VIS alto, uma cirurgia com tempo de SEC prolongado, isso aí já dispara um ECMO Alert dentro da equipe, que a equipe inteira ela já fica ligada que aquele paciente é um potencial candidato e ele não tem nenhuma contraindicação. Então, todo mundo fica em alerta. E a equipe clínica vai nos sinalizar ali, né, nas próximas horas, se ele tem indicação ou não, para a gente disparar toda a equipe para canular no menor tempo possível e ter toda a organização do fluxo para canular esse paciente dentro da UTI. Fluxos, então, de implante e segmento e a criação, obviamente, do banco de dados. Se a gente não tem dado, a gente não consegue se enxergar, nem enxergar os outros e nos enxergar em relação aos outros para fazer os planos de melhoria. E que pontos de reflexão tudo isso nos trouxe, né? A gente viu que em 2 anos a gente teve um número de casos que foram levados ao comitê para avaliar a indicação muito maior do que nos anos anteriores. E que, surpreendentemente, o número de casos que foram contraindicados foi muito maior, né? A gente pôde olhar para a gente e reconhecer isso, eu acho que é o mais importante, que ponto da curva de aprendizado a gente está. Então, se a gente está iniciando o nosso aprendizado em ECMO, não adianta a gente indicar ECMO para aquele paciente extremamente complexo, que já tem uma contraindicação relativa quase absoluta, porque esse paciente, se nos grandes centros ele tem uma mortalidade X, no nosso ele vai ter 3x. E a gente tem que botar na balança tanto o gasto com insumo, o gasto físico da equipe, o desgaste, porque se você começa a indicar casos ruins, que já são com uma taxa de insucesso muito grande, a equipe fica desmotivada, né? Então, quando eu falo a escolha de bons casos, é com essa visão. Então, a gente começou a olhar e pensar: eu não tenho que indicar ECMO porque o paciente está morrendo no centro cirúrgico. Eu não tenho que indicar ECMO porque esse paciente está morrendo dentro da UTI. Eu tenho que indicar ECMO para o paciente que eu sei que o meu serviço, na curva que eu estou de aprendizagem, eu vou oferecer a ECMO e eu vou conseguir ter o resultado que a ECMO pode trazer para aquele paciente, né? Então, isso foi um ponto que a gente viu uma mudança dramática no nosso serviço. A gente passou a pedir uma avaliação muito precoce da equipe de transplante. A gente não consegue oferecer ventrículo para todos, tanto por uma questão financeira como uma questão de peso, de idade. Então, a nossa ponte para não recuperação sempre vai ser uma avaliação de transplante. Então, a gente começou a ter uma avaliação muito precoce. Eu canulei esse doente em 48 horas, eu já peço para a equipe de transplante avaliar se ele é um potencial candidato.
Até porque a gente tem uma escassez muito grande de doadores. Então, dependendo da faixa etária e do peso, se eu não indicar precoce, listar esse paciente precoce, eu corro um grande risco desse paciente falecer em ECMO, aguardando o transplante. E educação continuada, claro, é treinar e retreinar. Eu trouxe aqui um caso muito rápido para mostrar para vocês da ECMO como uma ponte para transplante. Em que, o que a gente criou? A única unidade transplantadora cardíaca no Rio de Janeiro pediátrico é o Instituto Nacional de Cardiologia. Só que a gente tem outros serviços que, obviamente, atendem esses pacientes e que a gente pode ter potenciais candidatos e pacientes listados, né? E pacientes, inclusive, em ECMO. Então, eu que faço a rotina na perinatal, acabei me envolvendo numa situação dessa. A gente teve um paciente de 6 meses com 5,4 kg, um ventrículo único, que foi submetido a um Damus-Key, né, com Glen, e ele evoluiu com uma disfunção ventricular grave e não conseguiu sair de SEC, né? Então, foi uma falha de saída de SEC e a gente teve que botar em ECMO no centro cirúrgico. A gente já sabia, né, pelo aspecto do coração, por tudo que a gente viu dentro do centro cirúrgico, que aquele quadro era irreversível. Era um infarto muito provável de todo o miocárdio. Então, aquele paciente não seria uma ponte para recuperação, seria uma ponte para transplante. Esse paciente com 24 horas de ECMO, a gente já acionou e já pediu uma avaliação da equipe de transplantes para a gente já conseguir listar esse paciente, uma vez que era um bebê de 6 meses com 5,4 kg, que é um cenário ainda em que a gente tem muito pouca doação nessa faixa etária. E a gente conseguiu manter esse bebê 22 dias em ECMO VA na perinatal, sem nenhuma disfunção orgânica, acordado. Inclusive, a gente tenta manter esses bebês, mesmo sendo ECMO VA central, com o mínimo de sedação possível. E a gente transferiu esse paciente, a gente transportou em ambulância esse paciente. Foi até eu que fiz o transporte. A gente combinou de que ele só seria transportado quando a gente já tivesse o doador. Então, foi uma corrida contra o tempo, porque a gente soube que tinha um doador no meio da tarde e eu tinha que estar com esse doente até de madrugada no instituto para que o órgão, ao chegar de manhã, pudesse ser transplantado. Então, eu levei esse paciente quase meia-noite, né? Que foi quando eu consegui organizar transporte, ambulância, com todas as dificuldades que são dentro da ambulância, a gente conseguiu levar esse bebê para o instituto e ele ser transplantado no dia seguinte. Então, o que eu trago de conclusão para a reflexão, né, dessa aula, né, dessa palestra, que eu quis ir além de copiar e colar indicação e contraindicação, era levantar essa discussão que indicar é muito fácil. Você pega lá, você consegue indicar ECMO para quase 99% dos pacientes. O difícil é contraindicar. E você começa a notar que a equipe está se tornando madura, né? Que a equipe está ganhando maturidade quando ela consegue contraindicar. Porque contraindicar é muito difícil, né? É muito mais difícil do que indicar. E é preciso treinar, treinar, treinar. E capacitação anda junto com a educação continuada. Então, assim, eu vou falar em 2 minutos o ponto que a gente está agora no Instituto. A gente percebeu que a gente não ia conseguir capacitar a todos de forma presencial, né? Então a gente criou uma plataforma em que eu gravei várias aulas online. Essas aulas foram gravadas e as pessoas vão assistindo essas aulas, fazendo testes, pequenos testes entre um módulo e outro, para ela poder passar para o módulo seguinte, até ela fazer um teste final. E depois disso, a gente tem ali 2 dias de aula prática. A gente tem no último andar do hospital uma área toda de simulação realística e a gente consegue simular todas as situações de um paciente em ECMO, né? E eles participarem ali na mão, né? Não só os eventos, como o transporte desses pacientes. E a gente, assim, está conseguindo capacitar todos dentro do Instituto. Então, eu queria, assim, deixar, assim, como mensagem final da minha aula, que antes de você ir lá e olhar os critérios de indicação e contraindicação, é você ver se sua equipe está madura para fazer ECMO, treinar, treinar, treinar. Sempre que você achar que não tem que treinar, você pode ter certeza que você tem que treinar mais a sua equipe. E lembrar que capacitação e educação continuada é o que vai mudar o desfecho dos seus pacientes submetidos a ECMO. Obrigado. Alessandra, muito obrigada. Eu
eu não queria nem deixar de comentar antes, a gente vai dar as aulas, a sequência, ok? Bom, de qualquer forma, eu vou dar sequência às nossas apresentações, mas não queria deixar de só comentar o quanto generosa você é de dividir toda essa sua experiência conosco. Vou deixar para o final a gente poder abrir para as perguntas, mas muito obrigada, Alessandra, muito pertinente. Aproveitando o gancho da Alessandra, né, que tocou muito bem de como ela sai de um hospital para outro, né, transportando em ECMO, e como ela se preocupou com tudo isso, a gente vai falar agora sobre transporte e ECMO, né? Agora quem vai falar conosco é Thaís Franco. A Thaís, eu tenho o privilégio de trabalhar com ela e dividir, né, o nosso dia a dia. A Thaís é a nossa diretora do programa de ECMO do Hospital Infantil Sabará. Ela é enfermeira especialista em cardiologia pela Universidade Federal de São Paulo, é a coordenadora da UTI do nosso Hospital Infantil Sabará, mestre em gestão de saúde e especialista em ECMO pela ELSO. Thaís, o microfone é teu e fica à vontade. Olá, gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí, é uma honra, né, poder compartilhar e trazer esse tema, onde a gente preza tanto, né, e falar principalmente da equipe multidisciplinar, né, ter um momento na MIB, um momento para que a gente compartilhe as nossas experiências e cada um dentro da sua realidade. E eu vim aqui com a missão, né, de falar um pouquinho com vocês sobre transporte, algo que a gente entende, né, como um carro muito inicial e importante para a gente dentro do meio, nesse meio que permeia a ECMO. Vou compartilhar com vocês aqui a minha aula, vamos ver se vai aparecer. E a ideia, né, acho que falando um pouquinho, né, o quanto é importante a gente falar sobre esse ponto, né, da indicação da ECMO, fundamental, mas falar também de como tudo isso pode acontecer em várias vertentes, né? Então, eu vim aqui com o desafio, então, falar um pouquinho da nossa história do Hospital Infantil Sabará. Então, nós somos um hospital estritamente pediátrico, né, onde nós temos aí cerca de Doutora quase Thaís, 10 anos. Oi? pedir para a senhora compartilhar a tela, que não está no modo de apresentação, Não? ok? Então, peraí. Para mim já estava aparecendo. Deixa eu pausar e compartilhar novamente. Só compartilhar agora com a opção Screen, tudo bem? Agora foi? Pode colocar em modo apresentação. Foi? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, na verdade, falando, né, da nossa história, do nosso hospital, então, nós somos um hospital estritamente pediátrico, né, estamos quase há 10 anos pensando em falar de ECMO, né, fazendo ECMO e falando sobre ECMO, e eu acho que quando a gente pode pensar em ECMO, né, então, a doutora Alessandra trouxe todas as indicações aonde a gente busca na literatura da ELSO, enfim, cada hospital e cada centro permeia a sua realidade, então, não podendo ser diferente, falando de pediatria um pouquinho de cores, né? Como que a gente pensa, né? Como selecionar esse paciente sabendo e conhecendo as indicações e as contraindicações? Então, basicamente, quando a gente pensa, né, a gente fala sobre os 5 certos da ECMO, né? De como escolher esse paciente certo. Então, é o paciente certo? Ele está dentro das indicações determinadas do diagnóstico, eu tenho algo a oferecer para esse paciente durante a terapia em ECMO, né? Então, eu consigo fornecer, ter alguma ponte de cuidado para esse paciente, então ele é o paciente correto. A doença que esse paciente tem, ela tem tratamento, eu consigo tratar alguma, né, situação, eu consigo cuidar desse paciente, entender o motivo pelo qual eu indiquei a ECMO e o que eu busco para que ele tenha de recuperação durante essa terapia. Quando a gente pensa, né, na terapia, o que a doutora Alessandra trouxe é muito importante. Qual é o tipo de terapia? Eu vou fazer uma ECMO veno-arterial, eu preciso de um suporte cardíaco pulmonar, eu preciso de um suporte de uma ECMO VV? E basicamente, quando a gente fala de transporte, se o momento é correto, né? Esse paciente está dentro dos critérios e no momento correto, eu não perdi o time da indicação da ECMO.
Então, quando nós temos esses 5 certos respondidos, sim, a ECMO é a coisa certa a ser feita, né? Então, é a indicação correta. Então, a gente permeia isso dentro do nosso serviço, mas basicamente trabalhando isso com serviços que buscam a gente pensando, né, em um transporte ou numa indicação de uma ECMO quando não tem esse serviço disponível. Eu gostei de quando a gente trouxe, né, a doutora Alessandra falou sobre o alerta, a gente trabalha muito com os ECMO Alerts dentro da nossa instituição, então a gente trabalha tanto com ECMO Alert 1 quanto 2, né? Então, a gente usa esse serviço e esse critério dentro da instituição, mas nós também monitoramos pacientes fora da instituição quando pedem a nossa indicação ou pedem o nosso acompanhamento. Então, se eu tenho ECMO no meu serviço, ok, esse time é acionado e eu consigo seguir com o processo de ECMO e de canulação para o meu paciente. Mas se não tem ECMO no serviço de vocês, o que pode ser feito, né? Então, quando nós falamos de transporte, não tem como não falar sobre isso. A ECMO, ela pode ser disponível para outros serviços, e não dentro do nosso Brasil, né? Não são todos os serviços que têm a ECMO. Mas a gente precisa falar sobre a possibilidade de transporte desses pacientes e de dar essa chance dessa terapia para pacientes que estão em hospitais fora, né, desse serviço. Então, é possível. Então, se você não tem ECMO no seu serviço, o que fazer? Né? Em primeira coisa, tentar buscar um recurso em uma instituição que tenha esse serviço, seja ela privada ou pública. A gente sabe das limitações do nosso país em transferência de pacientes, né, na rede pública e na privada também, né? Então, por mais que a gente fale que a ECMO ela pode ser acessível a todos, a gente sabe que não é a realidade do nosso país. Então, quando a gente tem tudo isso, a gente tem várias vertentes. Se eu tenho um serviço de ECMO referência, eu vou me direcionar para esse serviço. Se eu não tenho, eu vou ter que buscar o recurso ou de uma operadora de convênio, se esse paciente tiver uma operadora, ou de um órgão público, se for o caso, tá? Então, dentro disso, a gente tem muito em mente esses 5 certos que facilita essa indicação, né, dos critérios de indicação que são claros, como a doutora Alessandra falou, todo mundo consegue ter acesso a nessas indicações, mas como isso pode acontecer? Então, é importante que a gente pense, né, para que a ECMO se torne um pouco mais a realidade de várias outras instituições, né, que não têm o serviço disponível hoje no Brasil. Quando nós falamos de transporte, eu até buscando na literatura, eu consegui, né, falei, puxa, 1970, né, a gente tem um relato de 2 primeiros transportes feitos aí pelo Dr. Robert Bartlett, que é o pioneiro, é o pai da ECMO pediátrica, é uma pessoa onde todos se espelham muito, mas foram 2 casos, né, de transporte interhospitalar pediátrico, e a partir daí começou-se a pensar e a discutir sobre o assunto em transporte de pacientes estritamente pediátricos. Então, como que isso aconteceu, né? Então, frente a 1970, a partir desses primeiros transportes, começou-se a pensar. É possível fazer transferência de paciente terrestre e aéreo, né? Isso levou quase uma década para começar a ser pensado. Começou-se a ter resposta desses pacientes quando se comparavam pacientes que foram canulados e transferidos por um serviço, quanto pacientes que foram canulados dentro daquele mesmo hospital. Então, começou a ter uma comparação da sobrevida desses pacientes correlacionando a alta. Então, daí começou os estudos pensando em fortalecer e aprimorar esse processo de transporte de paciente. Aumentou-se a indicação, isso não só para o transporte, mas a ECMO passou a ser mais falada, e a gente não pode, né, evitar o comentário de falar sobre as pandemias, que trouxeram a ECMO também aí à frente das indicações e mais em evidência, tanto na pandemia da influenza do H1N1 e também do Covid em 2020. Então, a partir desses marcos, a ECMO veio se tornando cada vez mais, né, disponível, né, no mundo e mais falada e mais discutida e mais atuada. Então, frente a isso, a gente começou a conseguir a pensar na evolução também do transporte desses pacientes em ECMO. E aí, qual que é o objetivo da gente falar de transporte, né? Então, a primeira coisa é falar que a ECMO pode ser disponível para serviços que não tenham, né, esse serviço instituído no hospital. Então, transferir pacientes de uma instituição sem ECMO para um lugar capacitado e que tenha, né, a metodologia e o cuidado desses pacientes. Lembrar, eu acho que quem faz ECMO e fala de treinamento, a educação continuada, ela é
falada e refalada o tempo todo, a gente comenta sobre isso o tempo todo, a gente acredita que uma equipe especializada, ela faz toda a diferença, tanto no cuidado do paciente em ECMO, mas fundamental no transporte de um paciente, a gente vai falar aí ao longo da aula. Pensar que os equipamentos de suporte durante o transporte não são só os equipamentos da ECMO, né, propriamente dita, não é só a ECMO, e sim todo um suporte de equipamentos e materiais que esse paciente possa vir precisar durante esse transporte. Os principais desafios que a gente fala e que a gente vive diariamente, isso é a logística e o tempo de resposta, né? Principalmente pensando que aí nós estamos correndo contra o tempo, né? Quando a gente começa a desencadear uma logística de um transporte, a gente corre contra o tempo porque a gente sabe que o quanto antes a ECMO iniciar, melhor vai ser o prognóstico do paciente, melhor vai ser o resultado que a gente tem. Então, é importante que a gente consiga permear essa logística de resposta para que esse transporte aconteça no menor tempo possível e garantindo aí a estabilidade do paciente durante todo esse processo acontecer, tá? Então, dentro disso, é importante que a gente pense, né? Então, quando que pode acontecer um transporte? Então, eu posso iniciar a ECMO transferindo um paciente de um hospital para o outro sem a ECMO pré-canulação. Então, quando isso pode acontecer? Eu tenho um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma correção de uma cirurgia grande de via aérea, que ele precisa de um suporte de ECMO no pós-operatório ou durante essa cirurgia. Então, eu consigo programar a transferência desse paciente de uma maneira mais organizada para que ele venha para um serviço capacitado em ECMO para que ele tenha aí esse suporte quando ele precisar durante o procedimento. E a transferência do paciente em ECMO, que acontece quando nós temos um paciente indicado, eles acionam o serviço que faz esse transporte à canulação e o time vai até esse hospital para fazer o procedimento de entrada em ECMO e posteriormente transferir o paciente para o centro que vai seguir com os cuidados desse paciente em ECMO. Então, o que a gente avalia de tudo isso nessa organização desse transporte, né? Então, a primeira coisa, avaliar os dados tanto dos profissionais que eu tenho no meu serviço, se eles são capacitados para esse transporte, e avaliar os dados da minha instituição. Eu consigo executar esse transporte? Eu tenho recurso para que esse transporte aconteça? Né? O tempo de transferência com ou sem ECMO, então isso é fundamental, né? A gente já fez transporte de pacientes dentro do estado e fora do estado de São Paulo, então prever o tempo de percurso é fundamental para a gente também conseguir se atentar e prever possíveis intercorrências ou complicações que podem acontecer. A severidade da doença que esse paciente foi indicado. Então, qual é a causa que levou esse paciente a ser indicado a ECMO? Qual é o tempo que eu tenho, pensando principalmente na deterioração clínica desse paciente, né? Quanto tempo eu tenho até que isso, né, possa piorar o estado geral desse paciente? Então, aqui é onde entra a nossa equipe clínica, então, tanto a Lili quanto a doutora Marina, né, no nosso serviço, a gente passa a acompanhar o paciente a partir do primeiro sinal de indicação, né? E a gente passa a monitorar esse paciente até que todo o processo de logística, desfecho, liberação aconteça. Então, é realmente uma corrida contra o tempo. Quando a gente pensa em complicação, nós precisamos capacitar o time de transporte para 100% das complicações que podem acontecer. E aí, quando eu falo de complicação, eu não falo só da complicação da ECMO em si, do cuidado do paciente em ECMO. Então, todas as complicações que podem acontecer nesse percurso. Então, o tipo de transporte que vai acontecer, a gente vai falar mais à frente quais são os tipos. O clima do lugar, o tráfego, se eu vou passar por uma área de muito trânsito ou de menos trânsito, e qual é a experiência daquele time que está fazendo o transporte, né? Qual é a expertise daquele time para que eu consiga planejar e tentar prever possíveis complicações e intercorrências que possam acontecer, né? As contraindicações são as mesmas, a gente não tem nenhuma contraindicação relacionada exclusivamente para o transporte, são todas as contraindicações que já falamos lá na indicação da ECMO, e a avaliação da segurança do transporte, né? Então, tudo isso entra, né? A gente passa a avaliar não só um paciente que precisa da indicação de ECMO, mas sim a segurança de todo um time que vai ser deslocado para prestar
a assistência a esse paciente saindo do serviço de origem. Então, é importante que a gente permeie e consiga prever, né, ou prevenir o maior número de complicações e problemas que a gente tem, pensando desde complicações até a segurança do time e a segurança, né, do próprio paciente durante esse transporte. E aí, quando a gente fala da avaliação do tipo de transporte, então, qual é o local da canulação? Nós estamos falando de qual área dentro de um hospital, né? Quais são as possíveis limitações contra a restrição de espaço e de peso? Aqui a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Hoje, para fazer uma canulação dentro do nosso hospital, a gente tem uma gama de profissionais, a gente tem em torno aí, como eu falei, cirurgião, intensivista, enfermeiro, técnico, perfusionista, enfermeiro especialista, fisioterapia. Então, dentro do nosso serviço, a gente já tem um processo de canulação muito bem desenhado e alinhado. Mas quando nós passamos a ter um time de transporte, esse time ele passa a ser reduzido, né? E vocês vão entender um pouquinho mais à frente, porque a gente sofre limitação de pessoas e de peso, principalmente quando a gente fala de um transporte aéreo. Então, a nossa equipe também teve que absorver outras atividades, né, dentro desse processo de canulação, para que a gente conseguisse reduzir o nosso time e conseguir atender o paciente com qualidade e realmente fazer o processo de canulação com segurança. Então, quando a gente fala, né, isso daqui a gente traz dos guidelines da ELSO, né, sobre as nomenclaturas e os modelos de assistência de transporte que podem existir. Né? Então, nós falamos aí do transporte primário, que é um paciente basicamente canulado em um hospital pelo time de ECMO e encaminhado para um hospital de referência, né? Então, é um transporte muito mais usual, é mais utilizado comumente, então ele tem uma indicação adequada, ele tem um tempo de resposta adequado entre a indicação e a entrada de ECMO, e ele tem um preparo adequado de todo um time, tá? Quando a gente fala, né, de um time, de um transporte, quando a gente pensa no transporte, acho que passei, secundário, a gente já está falando de um paciente já está em ECMO, transferido a outro centro de referência. Então, como, né, a gente trouxe como exemplo aí na primeira aula, é manejo de um paciente. Então, nós temos um serviço de ECMO disponível, mas, por exemplo, nós não fazemos transplante cardíaco. Então, é necessário fazer a transferência desse paciente já em ECMO para um outro serviço com a expertise de um manejo especial que esse paciente possa ter. Mas também pode acontecer por outras avaliações, por outras necessidades do paciente. Esse transporte também é possível de ser realizado. E pode também acontecer por solicitação da família. Ela não quer mais seguir com o paciente internado naquele serviço, ela pode solicitar a transferência e é possível da gente fazer. Quando a gente fala do transporte terciário, já entra um outro critério de avaliação. Então, são pacientes canulados em um hospital pelo time de ECMO e encaminhado a um centro de referência de um terceiro hospital. Então, por exemplo, isso pode ter sido usado e foi usado na época da pandemia, né? Então, a gente canula os pacientes, mas pelo número de pacientes que eu tenho em ECMO, a minha capacidade pode ser excedida. Então, eu não tenho mais condição de cuidar daquele paciente. Então, eu busco transferência em outros hospitais referenciados que fazem ECMO para que eu transfira o meu paciente, tá? Então, isso também é uma possibilidade de transporte de pacientes. E quando a gente fala de um transporte muito comum, é um transporte interhospitalar, né? Na verdade, que a gente faz o transporte do paciente, transferido de um setor para o outro, para que seja para um exame de imagem, que seja para um procedimento em centro cirúrgico. Então, aqui eu achei até interessante a gente falar, né? Hoje, dentro do nosso hospital, dentro do Sabará, a gente tem como protocolo que todo paciente que entra, a gente faz um exame de imagem, que entra em ECMO, a gente faz um exame de imagem. Então, para o nosso serviço, esse transporte ele já é esperado, né? Então, o nosso time ele já é capacitado para esse transporte dentro do nosso serviço, dentro do nosso hospital. Então, é importante que cada um entenda, né, o modelo de trabalho e de atuação do seu time para que aquele paciente, principalmente, atender o time que está atuando, né? Então,
independente de qual seja a indicação, né, qual é a distância desse paciente, aonde esse paciente está, a gente traz aí a possibilidade de transportes. Então, eu tenho, né, a gente desenhou isso baseado em algumas necessidades do nosso serviço, mas o transporte terrestre, a gente consegue levar times maiores, né, um número maior de pessoas, não exatamente o que nós temos dentro do hospital, mas a gente consegue trabalhar com um número de profissionais maiores dentro de um transporte terrestre. A gente considera a possibilidade de transportar um paciente por ambulância de forma terrestre em até 400 quilômetros, e acima disso, a gente já começa a pensar e a falar do transporte aéreo, que aí sim a gente já começa a ter algumas limitações e algumas dificuldades, principalmente dependendo da aeronave que for disponibilizada e do espaço que essa aeronave tem. Então, tudo isso tem limite de peso, de espaço, e aí a gente tem aí a nossa equipe mais reduzida, atendendo, lógico, com segurança e o processo que a gente determinou para a entrada de ECMO e para canulação, mas o limite máximo que a gente consegue levar de profissionais é no máximo 5 pessoas aí para um transporte de um paciente aéreo. Tá? O helicóptero, ele é mais reduzido ainda, então a gente tem aí, considera um transporte de helicóptero em até 650 quilômetros, e o avião de longa distância aí, quando a gente precisa percorrer um caminho muito maior, a aeronave, né, o transporte aéreo, jatos, enfim, a aeronave de UTI aérea acaba sendo a mais escolhida. Essas escolhas, gente, elas passam, né, e na verdade, por vários critérios, né? São vários critérios que devem ser avaliados dentro de cada opção de transporte que a gente realizar. Que eu sempre gosto de falar, a gente não precisa inventar muita coisa, né? A gente desenha e molda alguns processos de acordo com a nossa realidade, né? Com a nossa expertise, com a nossa vivência, mas o que a gente precisa sempre lembrar, né? A Elso traz isso, né? Como suporte para que a gente se baseie em checklists, em processos, em segurança, né? Então, quando você tem esses guidelines ao nosso favor, a gente molda isso de acordo com a nossa necessidade e realidade. E cada um dentro daquilo que tem disponível, né? Eu falo que é muito importante que a gente avalie o processo do transporte como um todo, e não só da canulação em um transporte de paciente, né? Então, quando a gente tem a avaliação criteriosa da indicação do paciente em primeiro lugar, o que que eu espero, né? O que que eu espero colocando esse paciente em ECMO? Eu tenho ponte para algum tratamento? Eu tenho ponte para algum suporte? Né? Eu consigo, né, pensar na comorbidade desses pacientes? A determinação da modalidade da ECMO faz toda a diferença. É um paciente que eu consigo já iniciar uma terapia com uma ECMO VV? A gente tem, né, no nosso serviço uma grande dificuldade, né? Eu brinco que há quase 10 anos atrás, quando a gente pensou em ECMO, a gente pensou em algo muito organizado, né? Ah, vai ter data, vai fazer a cirurgia, vai ser uma ECMO pós-cardiotomia. E hoje a nossa realidade é completamente outra. A gente tem mais números de ECMO baseados em crianças com choques sépticos, com doenças mais agudas, aonde a gente tem que correr muito mais para conseguir indicar e colocar esse paciente em ECMO. E os transportes da mesma proporção, né? A gente tem uma criança, na maioria das vezes, com uma doença de base que era controlável inicialmente ou não, mas que tem um tratamento, que tem uma condição clínica de tratamento, mas essa criança se deteriora tanto, né, para o alerta de ECMO acontecer, e a gente acaba, né, indicando a ECMO numa velocidade muito rápida e precisa intervir de uma maneira muito rápida para ter sucesso nessa terapia. Então, a discussão clínica da indicação e a comunicação entre os serviços, elas são fundamentais. Né, eu costumo falar, nem todo mundo tem acesso à ECMO, mas eu acho que todo mundo deveria conhecer essa terapia para conseguir indicar para um paciente no melhor tempo possível, né? E esse tipo de transporte, tempo de deslocamento, ele é fundamental para o sucesso da terapia, né? Então, quanto antes eu penso na ECMO, eu tenho um prognóstico e uma condição clínica melhor para iniciar a terapia. Então, é importante que a gente fale muito, né, sobre os guidelines da ELSO, que já existem, que nos basearam também na elaboração dos nossos protocolos, mas que fundamental é a indicação.
né? Por isso que eu acho que falar depois da indicação é muito importante para que a gente fortaleça cada vez mais o melhor momento de indicar essa terapia para um paciente grave, para um paciente crítico, né? E quando a gente pensa, né, nas documentações e considerações, principalmente pensando na ELSO, né, e nos guidelines, eu trouxe alguns exemplos, porque eu acho que é importante, né, falar de checklists. Então, a gente atua, eu falo que eu sou muito chata com essa questão de checklist, porque a gente acredita, né, existem guidelines que falam de como preparar um paciente antes da ECMO, preparar o paciente para a canulação, preparar o paciente, né, para o momento da canulação e, principalmente, como fazer esse transporte com segurança. Né? Então, hoje a gente consegue falar, nós cumprimos o checklist em todos os processos de transferência, não é fácil, porque com o passar do tempo todo mundo já acha que sabe, que conhece, né, o checklist, mas nós sempre fortalecemos a ideia, vamos fazer o checklist, vamos cumprir o checklist antes do transporte acontecer. Então, a gente acredita que isso é um do ponto fundamental para que a gente tenha sucesso no processo, né, de transferência e transporte desse paciente. E aqui eu trouxe, né, como que a gente fez o nosso algoritmo de acionamento, isso é bem interessante, porque a gente desenhou isso baseado nas nossas dificuldades, né? O quanto para a gente também é difícil, né? Eu falo quanto time, quando a gente recebe um pedido de uma avaliação para um paciente de ECMO que a gente não consegue transferir, que esse paciente tem um prognóstico ou não consegue sair daquele caso clínico, né? Mas eu trouxe isso de uma forma para pensar que isso pode ser organizado, né? A gente pode indicar a ECMO fora de qualquer hospital e não falando só do serviço do Sabará, mas o quanto mais as pessoas conseguirem indicar isso no melhor momento, o nosso paciente ele vai ganhar sem sombra de dúvida. Então, e isso faz parte, né, da curva de aprendizado que a gente vem falando e que a gente vai seguir falando da educação continuada nas próximas aulas com Gisela e com o Dr. Juan, o quanto isso é importante, né? Então, esses estudos mostram para a gente que quanto maior surge uma experiência de uma equipe, né, melhor são os resultados frente a isso. E a gente só consegue experiência de equipe que influenciam resultados positivos com treinamento, com capacitação e com validação, né? Eu também gosto de falar, a gente tem um grande problema, né, em relação aos registros da ELSO. Nós reportamos 100% dos nossos casos à ELSO e a gente defende muito isso. Porque quanto mais nós temos reporte de casos, mais a gente melhora os nossos processos. Então, alguns estudos que a gente também fez, né, prospectivos relacionados aos registros da ELSO, também diferenciam esses resultados relacionados à expertise e à experiência desse serviço em fazer transporte. Então, é importante que a gente se baseie também nesses estudos para aprimorar os nossos processos, né? Então, quando nós pensamos em capacitação, em treinamento, não tem jeito, gente. ECMO é um treinamento contínuo. E eu costumo falar, hoje o recurso tecnológico, ele não é 100% favorável à ECMO. Chegam equipamentos para a gente aqui no Brasil, de tecnologias agora mais avançadas, mas nós trabalhamos com equipamentos que são muito antigos e que não têm recurso tecnológico e que o único momento que a gente tem é o olho, né? A gente capacita a equipe para entender momentos de intercorrência, porque o equipamento em si, ele não traz grandes alarmes e grandes problemas. Então, cada vez mais a gente precisa discutir e capacitar equipes para intercorrências, né? De pacientes que possam estar, né, em alguma intercorrência na ECMO, mas pensando que quanto maior a experiência, né, aumenta a eficácia daquele processo e principalmente a segurança, né? Então, todo mundo, todos, né, todos nós ou todas as pessoas que trabalham com ECMO, a gente indica a ECMO pensando que a gente vai tirar aquele paciente e que a gente vai trazer algum benefício para aquele paciente. E a gente só consegue seguir pensando assim quanto mais nós trabalharmos a educação continuada, né? Então, é importante que a gente frise o treinamento. Um ponto que eu acho importante, né, e que a gente traz isso como elementos chaves para esse bom resultado, primeira coisa é a seleção dos pacientes baseados nos critérios, né? Segundo ponto é a organização e o envolvimento de uma equipe inteira de um serviço. A gente não está falando, quando nós falamos de um treinamento multidisciplinar, nós não estamos falando só da equipe médica, da equipe de enfermagem,
né, do técnico de enfermagem, a gente está falando de um aparato inteiro de um serviço que vai prestar assistência para esse paciente em ECMO, né? Nós estamos falando também que os protocolos, eles são importantes e por isso que eles existem, eles devem ser respeitados e seguidos. Treinamentos com simulações práticas individuais ou em time, de acordo com a necessidade do seu serviço e do seu hospital, e principalmente, né, um dos pontos principais, a gente precisa se comparar, né? A gente precisa comparar os nossos resultados com lugares que também têm bons resultados, porque só assim a gente melhora e consegue cada vez mais aprimorar os nossos processos, né, e os nossos resultados. E o trabalho como equipe, né? Eu acho que o Sabará, ele tem isso muito à frente, não é um time, né? Nós somos uma grande equipe, não é só a UTI quando entra um paciente em ECMO, é uma equipe gigantesca que a gente conta com suporte, desde centro cirúrgico, desde serviço de imagem, áreas de apoio, manutenção, engenharia, então é um time muito completo. Então, hoje a gente trabalha para que todos, né, que permeiam dentro do nosso serviço entendam o porquê que um paciente entra em ECMO, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre, a gente fala e traz muito a fotografia do nosso time, então, começando um pouquinho pelo nosso serviço, né, pela nossa diretoria da ECMO, então, sou eu como diretora do programa, sou enfermeira, supervisora da UTI, a gente tem a nossa doutora Beatriz Furlaneto, que é a diretora médica do programa, né, e a nossa cirurgiã canuladora né, uma das cirurgiões tem o doutor Eduardo também, o doutor Nelson, que é o co-diretor, a Lili e a Marina, que está aqui com a gente, né, nessa apresentação e nessa noite, que são as coordenadoras, a Lili cardiológica e a Marina, coordenadora médica, mas a gente também tem um grande time, deixa eu passar aqui, acho que agora, que também nos auxilia, né, o nosso grande time aí, os nossos especialistas, os nossos transportes que já aconteceram, com todas as dificuldades. A gente gosta de falar das dificuldades também. A gente tem foto, por exemplo, drenando, né, passando um take-off na maca da ambulância saindo, porque a criança precisou. Então, são intercorrências que a gente não vai conseguir evitar, mas a gente vai ter que estar pronto para atuar quando for necessário, né? Então, a minha ideia de trazer isso para vocês é falar um pouquinho sobre a nossa experiência de transporte e falar o quanto é importante todo mundo entender a indicação da ECMO. E não podia deixar de falar para vocês rapidamente que a gente também tem aí o nosso programa, né, no nosso grande congresso, né, que a gente faz a cada 2 anos, que a gente também vai falar de ECMO e que gostaria de convidar todos vocês para participar também desse dia, que vai ser bem legal e bem interessante, com várias pessoas do Brasil e não só no nosso serviço, porque a nossa ideia realmente é divulgar e falar sobre ECMO, independente de onde a gente esteja, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês, queria agradecer aí a oportunidade de falar. Oi, Thaís. Excelente. É importante realmente deixar claro o quanto é desafiador realmente fazer um transporte em ECMO. Dando sequência às nossas aulas, eu gostaria de deixar agora para a gente falar sobre a capacitação do especialista em ECMO, que será uma aula ministrada pela Gisela Ponce. A Gisela é coordenadora do Centro Elso 320, na Argentina, no Hospital Pediátrico Juan Garrahan. Ela é membro do Comitê Elso Latam e chair dos congressos Elso Latam. Muchas gracias, Gisela. Tú puedes ahora empezar tu aula con todo placer. Hola, buenas noches. Primero que nada agradecer la invitación a todo el equipo. Gracias Thais, gracias Alejandra, Lili y al Comité de Sabará por la invitación. Les vamos a hablar un poco de lo que es la capacitación del especialista en ECMO. Voy a tratar de hablar un poco más despacio, más lento por el español, pero bueno, estoy dispuesta a que las preguntas se hagan después por el chat. Primero que nada, no tengo conflictos de intereses. Yo soy la coordinadora educativa del programa del Hospital Garrahan, coordinadora del Centro ELSO 320, Hospital de Pediatría Juan Garrahan de Buenos Aires, Argentina, instructora ELSO certificada, miembro del Steering Committee de la ELSO Latam y actual presidenta de congresos ELSO Latam.
Para que tengamos una idea de global de lo que es la ELSO, que es la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, es importante saber que esto nuclea el registro más grande de pacientes del mundo, es la comunidad más grande de centros Celso certificados y esta comunidad fue creada en 1989 por el doctor Roberto Bartlett, a quien se le atribuyó todo el desarrollo de lo que es esta terapia. La ELSO lo que tiene como importante y que fue desarrollando en el transcurso de los años fue los capítulos a nivel internacional. ELSO, de lo que es ELSO global, se dividió en lo que es Asia-Pacífico, el sudeste asiático, Euro-ELSO y ELSO LATAM. Nosotros actualmente tenemos nuestro propio capítulo para Latinoamérica. Este capítulo inició en el 2014 como sede Brasil y desde ese entonces empezó todo lo que fue la delimitación geográfica de lo que fue todo ELSO Latinoamérica. Se crearon diferentes comités y se trabajó en un logo propio para lo que es la organización del soporte extracorpóreo a nivel Latinoamérica. ELSO LATAM creó sus propios estatutos a través de lo que es el Comité de Educación y Estatutos Globales de ELSO, y trabajó en la traducción de los libros de especialistas solo al nivel de español. Todavía no se trabajó en los libros de especialista en portugués, pero es uno de los desafíos con los que vamos a enfrentar en este último programa de educación, tener los libros tanto traducidos en español como en portugués. Y incorporamos a la base de datos a nuevos centros Celso y eso creo que es la base de la educación continua en lo que es Latinoamérica. En cuanto a la certificación de médico, llamado así en lo que es ELSO Global, tenemos que entender que la certificación es para todo el equipo multidisciplinario y cuenta con diferentes etapas. Esto es la certificación a nivel ELSO Global, que cuenta con el curso didáctico, los laboratorios de simulación, la experiencia clínica en simulación para tener una certificación adecuada. En Latinoamérica se trabajó en lo que es un programa de educación continua que también tiene la misma calidad de atención y proyectos educativos. Está nucleado en lo que es un programa didáctico, tanto teórico como práctico. Sí o sí tiene que tener una parte de simulación clínica, tiene que tener centros donde la gente pueda utilizar toda su experiencia y certificar a través de lo que es todos los registros que pide ELSO para el registro de pacientes. Los objetivos del programa de capacitación, tanto en Latinoamérica como en ELSO Global, siempre están basados en lograr todos los conocimientos teórico-prácticos, manejo de paciente, manejo de circuito y el binomio en sí como la atención integral. Todo el personal que se va a capacitar en lo que es un programa de ECMO tiene que tener en cuenta que tiene que estar habitualizado tanto en el manejo clínico como técnico de los materiales y estar habilitados para resolución de problemas. Es importante que el programa de entrenamiento esté dirigido a un equipo multidisciplinario. ELSO propone que todos los equipos de trabajos estén integrados por perfusionistas, médicos, cirujanos, kinesiólogos, cardiólogos y enfermeros. Es importante que la base de entrenamiento esté dado en el manejo de roles y en la capacitación continua. Para esto, ELSO nos crea una serie de datos y de bases de trabajo continuos que están actualizados casi anualmente, como es el Manual del Especialista, el Libro Rojo de la ELSO, que ya está en su sexta edición, y que este año van a salir sus versiones en español, tanto del Manual de Especialista en la quinta edición y la sexta edición del Libro Rojo. En Latinoamérica nosotros contamos con una parte educacional que está dada en primera instancia con cursos teóricos, unos cursos que están en línea tanto en ELSO Global y están brindados en español y en inglés. Un curso de gestión de ECMO que también está en la plataforma de ELSO, cursos basados en simulación, cursos presenciales abordados por ELSO y cursos estandarizados. Siempre es importante tener en cuenta que toda esta capacitación teórica tiene que estar integrada antes de enfrentar los laboratorios de simulación.
En una segunda parte, ELSO recomienda, tanto ELSO Global como ELSO LATAM, un escenario de simulación esenciales. Están basados en los 5 problemas básicos de problemáticas de escenarios de simulación. También recomienda el curso presencial con ELSO Global y ELSO LATAM y un curso integral basado en simulación específica para entrenadores de ELSO. Es importante tener en cuenta que todos los escenarios que vamos a tener en cuenta en estos laboratorios tienen que estar preparados para enfrentar a todo el equipo multidisciplinario en diferentes situaciones de emergencia. Siempre estamos hablando de equipos multidisciplinarios basados en entrenamientos clínicos y teóricos. Es importante que la capacitación no solamente esté brindada en los centros CELSO, sino también por instructores CELSO que trabajen en centros CELSO certificados, y eso es la base de la atención y la base de la calidad de los cursos que se están brindando en Latinoamérica. En una tercera etapa tenemos que tener en cuenta que tienen que tener, además de los cursos realizados a nivel teórico, prácticos y simulación, un mínimo de horas de asistencia con los pacientes. Eso es importante para la capacitación de todo el personal que va a atender a estos pacientes y tener horas supervisadas por equipos entrenados. Una de las cosas más importantes es la experiencia clínica junto a la cama del paciente. Si podemos ver el mapa en el mundo, los centros de ELSO son muchísimos, pero en Latinoamérica solamente 11 países tienen centros ELSO certificados. La mayoría de estos centros están ubicados en Brasil. El programa de educación continua solamente se cubre en algunos países y está con cursos de educación continua en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile. Son los centros que hoy tienen programas de educación continua en cuanto a la formación de especialistas. La educación continua en LATAM brinda apoyo educativo, protocolos, guías, estadísticas, publicaciones y reportes. Y creo que esto es uno de lo más importantes a tener en cuenta. Uno debe reportar todos los registros en la base de ELSO. Estos son los registros que nosotros reportamos en el último año de nuestro centro de atención. Esto tiene fecha de marzo. Tenemos un total de 284 asistencias con una sobrevida al alta importante. Me parece que lo más importante de la capacitación es poder mantener ciertos estándares de cuidados y de atención continua. Como conclusiones tenemos que entender que la educación continua es la base de la excelencia y la calidad de atención en todos nuestros centros. Debemos ampliar la oferta de atención en lo que son los cursos en Latinoamérica. Debemos fomentar la educación continua en lo que son los centros CELSO LATAM y tener programas de educación continuas y accesibles a cada institución. Una de las cosas en las que vamos a trabajar y hoy es una de nuestras prioridades, hablar de una certificación latinoamericana donde todos cumplan una serie de requisitos para poder implementar protocolos de atención. Esa es la base o la oferta educativa para un especialista en ECMO, para que sean equipos multidisciplinarios. Y bueno, le dejo extendida la invitación a nuestro próximo congreso ELSO LATAM, que será el 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, ahora les doy el pie al doctor Juan Manuel Torrillas, que va a hablar del programa de educación continua en el Hospital Garrahan para tener una idea global de cómo mantenemos nosotros la capacitación en nuestro hospital. Gracias. Gracias, Ixela. Excelente. Agora nós vamos dar sequência com o Dr. Juan Manuel Torrillas. Ele falará sobre a importância da educação continuada em ECMO. O Dr. Juan Manuel, ele é cirurgião cardiovascular pediátrico, staff do Hospital de Pediatria do Garrahan. Ele é co-diretor do programa de ECMO do hospital, também do Garrahan, especialista em ECMO, instrutor da ECMO pela ELSO LATAM, e ele é o presidente do Comitê de Comunicação ELSO LATAM. Muchas gracias por tu tiempo, Juan.
Buenas noches a todos. Primero les quería agradecer por haberme invitado a compartirles esta charla. Voy a tratar de hablar lo más lento posible para que comprendan mi español. Eh, si voy muy rápido me dicen, así bajo el ritmo. Para empezar, les quería contar, el hospital en el que trabajo es el Hospital Garrahan, que es el hospital de referencia pediátrico en Argentina, que está ubicado en Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Dentro de Buenos Aires estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces el hospital tiene una terapia intensiva cardiovascular en la cual hay 16 camas pediátricas intensivas y 5 camas intermedias. Después tenemos una terapia intensiva neonatal en la cual hay 12 camas de terapia intensiva y 20 de terapia intermedia. Y por último tenemos las UCIs, las terapias polivalentes, que son las 44 y 45, que tienen 17 camas de terapia intensiva cada una. Es decir, que tenemos bastante disponibilidad de camas, ya sea para cirugías cardiovasculares, para hernias diafragmáticas en el caso del ANEO, para conexiones a ECMO, o en la polivalente todo lo que es afecciones o insuficiencias respiratorias que no responden al tratamiento convencional. El programa nuestro inició en el 2006 y se estableció en sí como programa bien organizado en el año 2013. Desde ese momento se asistieron 283 pacientes, de la cual la gran mayoría fueron pacientes pediátricos, que fueron 140, seguidos por los pacientes neonatos, 123, y adultos, solo 3 pacientes, porque en nuestra institución solo se operan o se asisten pacientes hasta los 16 años. En estos 3 pacientes en particular fueron pacientes que se operaron en la edad pediátrica, entonces por una intervención tuvieron que venir al hospital. Entonces, como comentaron en la primera charla, hay distintos objetivos del ECMO. El principal es el puente a la recuperación, en la cual le vamos a dar soporte temporal al paciente si la patología es reversible y esperamos que éste se recupere. También lo podemos hacer como puente a la decisión, es decir, conectarlo para decidir qué camino vamos a seguir. Es decir, que si vamos a ir a un trasplante cardíaco o si necesita un poco más de asistencia y puede recuperar y ponerle un dispositivo de mediano plazo o largo plazo como el CentriMag o el Berlin Heart. Entonces, ¿por qué tenemos que estar continuamente actualizándonos y formándonos en el ECMO? Por este motivo. En 1972 fue el primer ECMO que se asistió, para luego en 1975 Bartlett inició con el ECMO neonatal. Entonces, como pueden ver en la imagen de la izquierda, las máquinas que se usaban para el ECMO eran nada que ver con lo que usamos ahora, eran muy grandes y mucho más complejas de utilizar. Pero a medida que pasaron los años se empezó a investigar e innovar en todo, en las membranas, es decir, en los oxigenadores, en las consolas, las tubuladuras, los conos, los medidores de presión, las cánulas, han ido evolucionando y cambiado a lo largo del tiempo, como podemos ver en estas imágenes. ¿Sí? Las que usamos habitualmente, pero como podemos ver en la última, ya hay membranas que están digitalizadas. Entonces nosotros tenemos que ir capacitándonos continuamente para saber poder usar y utilizar lo que tenemos disponible en nuestra institución. Porque si tenemos esta membrana, la última, que es una de las más nuevas, que es súper actualizada, que tenemos hemoglobina en tiempo real, la saturación, pero no la sabemos usar, es una herramienta que no es útil a nosotros. Entonces hay que ir capacitándose con todo lo nuevo y todo lo que tenemos disponible en nuestra institución.
Lo mismo con las consolas, ¿sí? Hay distintas marcas y distintas tecnologías que se usan en los diferentes países y dentro del mismo país, en los diferentes centros, se usan diferentes. Entonces, el que yo tengo en mi centro, tengo que aprenderlo a usar muy bien. Obviamente que si viene una nueva maquinaria, una nueva consola, tengo que también aprender a utilizarla para evitar todo tipo de complicaciones que pueden aparecer. Lo mismo para los cirujanos. Las cánulas van variando a medida que pasó el tiempo, siendo más finitas, es decir, más pequeñas, eh, que generen menos fricción, menos hemólisis, para que la sangre transcurra libremente sin aumento de resistencia. Entonces, uno como cirujano también tiene que ir actualizándose en las diferentes disponibilidades de cánulas que tenemos, ya sea para ECMO venoarterial, para ECMO venovenoso e incluso las cánulas de doble lumen de única punción tipo la Avalon o la Crescent. Entonces, como mencionó Gisela anteriormente y venimos viendo en esta estadística de ELSO, los diferentes países o centros tienen diferentes maquinarias. Uno puede elegir con cuál quiere trabajar o el centro hospitalario donde trabajo me va a dar lo que puede comprar y yo me tengo que adecuar a esa tecnología. Entonces hay que entrenar a todo el personal que va a estar trabajando con el material que va a usar todos los días, porque eso va a generar mayor seguridad para el paciente y para el equipo de ECMO. Va a generar una mayor comodidad. Uno va a poder trabajar más tranquilo, más a gusto, porque las sabe manejar todo el equipo y si surge alguna complicación, la voy a poder resolver. Y eso va a llevar a tener mejores resultados, como mencionó Thais, porque el equipo entrenado siempre va a tener muchos mejores resultados que alguien que no está entrenado o alguien que recién está iniciando su programa de. Y obviamente al estar entrenado en medios de simulación, cuando pase una situación de emergencia en la realidad, yo voy a estar más tranquilo porque voy a estar entrenado en el manejo del estrés en estos cursos de simulación, que pueden ser los de especialistas que mencionó Gisela, o incluso los cursos intrahospitalarios que uno hace continuamente en sus instituciones. Entonces, ¿cuál es el rol que va a tener la simulación en todos estos avances de la tecnología que les vengo mencionando el ECMO? Nosotros como institución, como les dije, en el 2006 empezó el ECMO y en el 2013 se estableció el programa de ECMO. Entonces se inició un programa, además de ser un programa asistencial, un programa educativo interno para el personal que asiste a los pacientes, es decir, a los intensivistas, a los cardiólogos, a los cirujanos, a los enfermeros, a los intensivistas, perdón, repetí, en la cual se diseñó un programa teniendo en cuenta todas las guías y las normas de la ELSO y logramos publicar este programa de formación en la revista de cirugía cardiovascular, en la cual se plantearon todo lo que venimos haciendo desde el 2013. Este curso cuenta con una parte teórica práctica que tiene 6 módulos, una evaluación final y obviamente sesiones de mantenimiento durante el periodo que uno trabaja en el equipo de ECMO. Entonces, como les mencionaba, acá hay unas imágenes de nuestros cursos. La parte virtual va a estar en la plataforma del hospital, en la cual los alumnos van a poder acceder de manera asincrónica a todo el material, ya sea en el estadio que esté, en el estadio inicial, que van a ser cursos básicos, o a medida que van avanzando en los años y en la formación, los cursos avanzados. Los cursos generalmente tienen la misma metodología y la misma información, en la cual se empieza de lo más básico a lo más avanzado, con la introducción de qué es el ECMO, las indicaciones, las contraindicaciones,
la fisiología del ECMO, el manejo del paciente en ECMO, el ECMO veno-venoso como un capítulo aparte, exclusivo, y las complicaciones que pueden surgir. Cada módulo va a tener una evaluación parcial para poder continuar al siguiente módulo. Para finalizar, cuando se terminaron los 6 módulos, hay una evaluación integradora final del curso que la tienen que aprobar para poder pasar a la parte práctica. Y acá hay unas imágenes de todos los cursos que se fueron haciendo durante todo este año, estos años, a distintos personales. A veces son cursos mixtos en la cual participan todas las especialidades, o a veces son cursos específicos para cada especialidad, es decir, cursos para enfermeros, cursos para perfusionistas, cursos solo para la terapia polivalente, de acuerdo a las necesidades que tengamos en la institución y en el equipo de ECMO que se va agrandando día a día. Entonces, como les dije, tienen que tener aprobada la parte teórica para pasar a la práctica y empieza nuevamente, siempre de lo más básico a lo más complejo, en la cual la parte básica es lo que todos hicimos, ¿sí? Reconocer el circuito, poder ensamblar el circuito y poder purgarlo. Como pueden ver en esta foto, siempre lo ideal de los cursos de entrenamiento, si son muchas personas, lo ideal es separar en grupos entre 5 y 6 personas para que puedan intervenir, puedan tocar, puedan purgar y no estar solo mirando. Entonces tienen que ser grupos pequeños para que la gente pueda aprender. Entonces, por eso es la modalidad de hacer tantos cursos durante el año para que sean cursos de grupos reducidos de personas para que puedan aprender. Y ya después, cuando hayan hecho lo básico, van a ir a grupos, a talleres avanzados, que ahí son talleres de alta fidelidad, en la cual se van a monitorear los circuitos, vamos a monitorear el paciente y ya vamos a simular la asistencia similar a los que son los cursos de especialistas, en la cual van a aparecer todas las complicaciones que hay durante la asistencia en ECMO y cómo poderlas resolver. Y nuevamente, grupos muy pequeños para poder aprender y a la vez poder evaluar a los alumnos. Acá nuevamente fotos, incluso se hacen simulaciones de traslados intrahospitalaria, en la cual se entrena a todo el personal. Acá pueden ver en distintos lugares o cursos de especialistas en el hospital o fuera del hospital o en los congresos. Entonces, los alumnos tienen que obviamente participar el mayor porcentaje posible para aprobar. Es decir, que un 80% tienen que haber asistido a todo el curso, porque una vez que aprueben van a poder integrar el equipo de ECMO. Entonces tenemos que estar seguros de que estén tranquilos a poder trabajar con esta tecnología y con esta situación de estrés que genera a los que inician el ECMO. Tienen que tener aprobada la parte teórica y luego, obviamente, la parte práctica también. Vamos a pasar acá. Y lo último que les había mencionado dentro de nuestros cursos, tiene que haber cursos de mantenimiento. Es decir, cursos que se programen cada 3 meses, cada 6 meses o cuanto el tiempo que uno considere para poder mantener activo al equipo de ECMO y obviamente actualizado. Si yo trabajo en un centro que no tengo muchas asistencias en ECMO, por más que haya hecho el curso de especialista o haya hecho un curso en mi institución, y el paciente lo conecto dentro de un año, obviamente que la gran mayoría de la información o el manejo del ECMO me lo pude haber olvidado. Entonces es importante generar entrenamientos de mantenimiento a la gente que ya hizo el curso básico y avanzado. Es decir, cada 3 meses volvemos a repetir casos clínicos de alta fidelidad para que la gente, cuando tenga un ECMO real, esté tranquilo en esta situación de estrés. Con respecto a la parte quirúrgica, también hemos diseñado modelos de simulación para entrenar a los cirujanos, a los residentes, por la misma situación. Si uno conecta a pocos pacientes,
después voy a tardar más tiempo en la canulación y voy a tener más complicaciones. Entonces, lo ideal es entrenar medios de simulación de alta fidelidad, como este muñeco, eh, que el mes pasado acaba de ganar un premio internacional, para poder entrenar a los cirujanos y que estén tranquilos cuando haya que canular. Lo mismo para entrenar a los cirujanos o a los intensivistas o cardiólogos que conecten el ECMO por punción. Hay otro modelo que se puede conectar el paciente, o sea, el modelo, el muñeco de simulación con ecografía guiada y se conecta a la centrífuga. También, si mi institución me lo permite o en el país que trabajo hay protocolos para trabajar con animales, se puede hacer. Nosotros los hemos hecho para probar nuevas tecnologías, en realidad. Entonces uno se va capacitando, como les dije, y actualizándose con todo lo nuevo que durante estos años y los próximos años va a haber una oleada muy importante de tecnología que tenemos que estar siempre actualizados y formándonos. Entonces, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que la simulación mejora el rendimiento quirúrgico y las habilidades que van a tener los perfusionistas, los enfermeros y los cardiólogos e intensivistas. Nos va a permitir que aprendamos nuevas técnicas, pero a la vez me va a ayudar a tener un pensamiento crítico y a manejar el estrés en un ambiente seguro y libre de riesgos, para cuando yo tenga una situación real de un paciente asistido, yo poder estar tranquilo porque ya viví estas experiencias en un ambiente de simulación de alta fidelidad. Obviamente que la simulación a la vez me va a permitir estimular y favorecer el trabajo en equipo y generar líderes. Sí, es muy importante en el ECMO que se generen personas que sean líderes, que puedan manejar las situaciones de estrés. Es muy importante como educación inicial, como les dije, pero a la vez hay que mantenerlas durante el tiempo para poder aplicarlas bien. Y lo último, siempre que un participante entre en el equipo de ECMO, hay que formarlo y ese va a seguir formando al nuevo. ¿Sí? Es una cadena la cual uno tiene que seguir formando a todos los que vienen y compartir el conocimiento, porque uno no puede estar siempre en todas las asistencias, entonces hay que entrenar a todos para que haya mejores resultados en todos nuestros pacientes. Como dijo Gisela, los invitamos al congreso que va a ser en noviembre, el 14 y 15 y 16, que pueda venir la gran mayoría, va a venir muchas personalidades extranjeras con mucho conocimiento del ECMO, gente de Brasil también, de Argentina, así que bueno, están más que invitados. Gracias. Graças, Juan. Apesar do avanço da hora, acredito que a gente possa ter uns minutinhos para algumas perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em especial? Deixa eu ver se tem algum no chat. Enquanto as pessoas vão tomando coragem para perguntar, gostaria de agradecer a todos os participantes, os nossos colegas. Muchas gracias, Juan y Gisela, por la disponibilidad del tiempo y que nos brindaron con lindas aulas y esclarecieron algunas cosas para nosotros también. E em especial para a Alessandra, queria só pontuar realmente, eu tinha falado inicialmente, de como você foi muito generosa em dizer realmente como é difícil, né, a gente poder indicar a ECMO, né, e passar a sua experiência, a sua expertise, foi muito especial. Queria agradecer. Eu acredito, tem uma... Quer ler, Mari? Posso ler?
Isso. Gostaria de saber como selecionam novos membros para atuar na equipe e se os treinamentos se estendem para toda a equipe assistencial. Ellos Eh, le para preguntan mí, cómo, en así. nuestro Pode ser, equipo, Gisela. sí, perdón. Una de las cosas importantes para nosotros en los equipos de trabajo, en lo que es la tarea asistencial, es que cada miembro, por lo menos del grupo de enfermería, tiene que ser enfermero primero de terapia intensiva, segundo en nuestra área que es unidad de cuidados de recuperación cardiovascular, haber por lo menos un mínimo de 5 años en lo que es la recuperación cardiovascular. Esto nos amplía muchísimo el conocimiento en lo que es el área de terapia intensiva, la recuperación cardiovascular y además de eso nos lleva a una base de casi 10 años de terapia intensiva de los enfermeros. Y para nosotros eso es muy importante, que conozcan el área y que desde ese punto empecemos a capacitar. Generalmente los cursos no son amplios ni abiertos a todo el sistema, sino que tratamos de hacer una selección de 2 enfermeros por turno. En el transcurso de los años nos hemos dado cuenta que es mucho más fácil replicar el conocimiento cuando nos enfocamos en grupos muy pequeños y estos grupos luego pueden retransmitir la información al resto del turno. Además de yo coordinar todo lo que es la parte educativa y entrenamiento de lo que es enfermería y el equipo multidisciplinario, nosotros sí tenemos un referente por cada turno. En cada turno hay un referente y un especialista que se ocupa de iniciar el round de ECMO cuando hay una emergencia. Entonces, no siempre necesitan que vaya el coordinador del grupo. Entonces, creo que la capacitación, cuando está enfocada en grupos pequeños, hacen que esto se pueda replicar de manera mucho más sencilla. eh, Quizás suene como eh, muy ilógico, pero yo llegué a la conclusión de que nos toma casi un año entrenar un enfermero completamente en lo que es todos los escenarios clínicos de simulación. Y esto incluye que además de los escenarios clínicos tienen que tener estas horas asistenciales con los pacientes. Y creo que eso es lo que más profundiza el cuidado y en la atención y más que nada en la calidad que se brinda a todos los pacientes que están en asistencia. Otra cosa que para mí es importante en cuanto al manejo del paciente y al manejo clínico es que nosotros logramos tener una eh, categorización de paciente clínico en ECMO con una relación de enfermero de 2 enfermeros para un paciente que está en ECMO. Entonces tenemos un enfermero de terapia intensiva que cuida al paciente y un enfermero entrenado en ECMO que se ocupa de todo lo que es los cuidados específicos del sistema y del equipo de ECMO. Entonces, creo que eso marca muchísimo la diferencia al pensar en cuántas horas asistenciales está entrenando un enfermero o un especialista. Nosotros tenemos 5 turnos de enfermería y en un equipo de casi 100 enfermeros, solamente 15 especialistas certificados. Obrigada, Gisela. Tem uma outra pergunta, que é qual a maior dificuldade que tiveram em transporte na sua experiência? Acho que para a Thaís, em relação ao transporte. Eu acho que a gente já teve várias dificuldades, acho que no transporte, isso nos fortaleceu para planejar melhor os próximos, né? Eu acho que hoje aqui no Brasil a gente conta, e principalmente no nosso hospital, a gente conta com um serviço privado, né? Então, basicamente, todos os pacientes que a gente transporta, eles têm um convênio, né? Então, quem determina o veículo de transporte aqui para a gente é a operadora. Então, a ambulância, o transporte aéreo. Então, assim, a minha maior dificuldade, acho que a nossa, foi que a gente ficou sem oxigênio durante o voo, né? Então, foi acabando o oxigênio durante o voo e eu brinco que ainda bem que o piloto é piloto, como é, porque ele simplesmente fechou e falou, faltam 10 minutos para pousar. Ele não se importou com o que eu falei e seguiu. Mas algumas estratégias a gente começou a pensar frente a isso. Então, hoje a gente tem um recurso mínimo do que é necessário para um transporte seguro, seja ele aéreo ou terrestre. Então, o oxigênio é a primeira coisa que está lá no nosso checklist de olhar. Mas então,
Mas não só ter, porque eles têm, né? Qual é a capacidade daquele oxigênio disponível? Por quanto tempo ele consegue em litros de oxigênio que eu vou consumir tanto na ECMO quanto no ventilador? Então, isso também a gente aprendeu a mapear e planejar antes do transporte acontecer, mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, isso a gente já teve problema de demora de voo e quase perdeu o voo, então esses tipos de complicação a gente já teve, a gente já chegou a ficar 24 horas para conseguir finalizar um transporte. Mas tudo isso é dentro de complicações esperadas. A gente sabe que pode acontecer, mas essa do oxigênio eu acho que foi a pior de todas, que a gente pode trabalhar com instituições que não entendem muito de ECMO, né? Então, nem toda aeronave que transporta um paciente de UTI, ela é apta para transportar um paciente em ECMO. Então, são algumas dificuldades que a gente enfrentou aí ao longo dos transportes. Por isso que gerar e prevenir, né, possíveis complicações é importante. Acho que é isso. Eu queria aproveitar Obrigada, Thaís. e perguntar para o Juan, Dr. Juan, ¿cómo ves la parte de tecnología para la simulación realística? Si es posible, si tú crees que es posible y factible de que podamos usarla para que los especialistas tengan confianza en estas intervenciones críticas. ¿Tú crees que es posible algo híbrido o no? Solamente en la parte práctica, presencial, es que se puede entrenar una persona. Creo que primero tiene que haber una parte teórica en la cual se enseñe o se le dé a los alumnos todas las características de cada tecnología, para qué va a ser, cuál es el fin de esa tecnología y cómo se usa. Bien, para que ellos cuando lleguen a la parte práctica tengan un conocimiento previo. Eso es muy importante. No pueden una persona llegar a una parte práctica sin saber usarlo o sin saber para qué sirve. Nosotros siempre les enseñamos con videos o con clases presenciales pero teóricas las características de lo que van a usar después. Incluso el purgado, el circuito, que es algo que es práctico, les mostramos videos de cómo se hace, para cuando lleguen a la parte práctica lo hayan podido ver varias veces, porque si no, se pierde tiempo, la persona se frustra, entonces es importante enseñarles antes de la parte práctica. Excelente. Mais alguma? Eu gostaria de perguntar para a Alessandra. Doutora Alessandra, quais são os principais desafios que você encontrou na implementação das diretrizes para a seleção dos pacientes candidatos a ECMO-VA? E como esses desafios podem ser superados em centros que têm menos experiência? Bem, Marina, até quando eu assisti a palestra do Juan, foi muito interessante para mim, porque ele falando do passo a passo da construção da capacitação interna, né, da equipe, e é como a gente está tentando construir no Instituto. Na realidade, assim, para vocês, assim, passando a minha experiência, é como se a gente tivesse dado 10 passos atrás nesse momento. A gente estava lá na frente, todo mundo indicando e canulando, né, os pacientes sendo canulados, a gente com uma sobrevida baixíssima. E, de repente, eu dei um stop e apresentei o resultado para a instituição inteira. Quantos pacientes a gente estava canulando, quantos estavam tendo sobrevida, e todo mundo ficou impactado com aquele resultado. Como que a gente tem 90% de mortalidade? Era o que a gente tinha no determinado momento. E aí eu fiz aquilo numa reunião que foi emblemática, todo mundo ficou congelado, e eu falei, agora vamos voltar lá atrás, ao que tinha ter sido o início. Vamos voltar lá atrás, começar a capacitar a equipe, pensar quem é que está ali na linha de frente, né? Que a gente tem que capacitar. Então, o nosso primeiro modelo de capacitação foi muito parecido com isso que o Juan mostrou para a gente, um modelo híbrido, exatamente igual, que a gente fez as aulas online, em que as pessoas de módulo a módulo tinham que fazer um
teste, ter um percentual de acerto para passar para o módulo seguinte, para então chegar na aula prática, em que a gente tinha as simulações que a gente criou, né, dentro do nosso centro realístico, para então a gente realmente, a partir daí, a gente poder começar a pensar em falar em ECMO. Então, isso foi muito impactante para a equipe cirúrgica, principalmente. Porque eu passei a dizer, não, a gente não vai colocar em ECMO. Não adianta eu colocar em ECMO se quem está cuidando desse paciente não está capacitado a cuidar, porque a gente não vai ter resultado, a gente vai indicar e não vai ter sobrevida. Então, por isso que a gente acabou saindo de um número alto de indicações para um número baixo, né? Mas um número baixo que a gente começa a ter resultado nesse número baixo. Então, hoje eu consigo indicar 3 ECMOs com uma sobrevida que é o dobro do que eu tinha há 5 anos atrás, porque eu já consigo ter a equipe capacitada. Então, eu acho que o nosso principal desafio, né, na implementação das indicações e contraindicações foi frear as indicações. Porque é aquilo que eu falei, é muito fácil indicar, mas é indicar, eu tenho que respeitar a indicação na minha instituição. Então, aquela ali pode ser uma indicação muito clara, com uma sobrevida X, naquela instituição que eu já tenho uma equipe capacitada, num ponto de aprendizado e de curva de experiência lá em cima. Mas a minha equipe ainda não está capacitada para aquilo, então eu não posso indicar ECMO para aquele paciente. Então, isso foi muito difícil para a instituição entender. Eu cheguei a ouvir em algumas situações assim, falar com a Alessandra é contraindicar. É melhor nem falar com a Alessandra. Tem como falar com outra pessoa do comitê, porque ela vai contraindicar. E na realidade não é isso. É a gente respeitar aonde a gente está. Claro que a gente tem que ter número, né, para a gente ter experiência, mas não adianta eu querer ter número sem ter um treinamento básico. Então a gente deu muitos passos lá atrás. Hoje eu consigo vislumbrar um resultado melhor do que o que a gente tem agora, a médio prazo, capacitando. Então eu acho que o meu desafio maior hoje, né, de implementar as indicações e contraindicações, eu até já consegui superar um pouquinho. Porque hoje em dia a gente já consegue indicar melhor. Eu criei protocolos, tem que passar pela equipe, né, para a gente conseguir indicar, respeitando o limite da instituição. Porque todo mundo quer fazer ECMO, né? Mas a gente tem que fazer ECMO com resultado, não é só usar o recurso e dizer eu faço ECMO, né? Não adianta eu dizer isso. Então, acho que esse é o meu maior desafio e que eu acho que esse eu já estou conseguindo começar a vencer. Agora, o desafio seguinte é conseguir ter uma equipe maior capacitada. No modelo de treinamento, como o Juan falou, a gente tem tentado respeitar um N de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas dentro desse treinamento. Eu foquei muito o início do curso na enfermagem, em capacitar para que eu tivesse em cada plantão pelo menos 2 enfermeiras capacitadas no paciente em ECMO. E a gente está aí nesse desafio aí para os próximos anos. Obrigada pela resposta. Foi excelente. Parabéns. Parabéns. Acho que mais alguma pergunta? Algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta? Aí, Gisela, Juan, Alessandra, entre vocês? Eu só queria falar uma coisa, eu queria agradecer a todos vocês e queria dizer que, assim, a cada palestra eu fiz uma anotação, assim, e falei assim, eu preciso conversar com ele sobre isso, com ela sobre isso, com a Gisela sobre aquilo, porque eu acho que, para mim, ter sido convidada foi extremamente gratificante, né? Porque eu sou do Rio, com N menor, né? E tentando começar aí esse trabalho da capacitação e da educação continuada, que é algo que vocês estão um pouquinho mais à frente do que a gente, mas que eu estou trilhando aí esse processo, tô nesse caminho. Então, eu queria agradecer a vocês pelo convite de estar aqui participando aqui desse webinar junto com vocês. Bom, eu queria agradecer também, eu acho que foi um desafio, né? Primeiro a doutora Regina, que confiou para que a gente organizasse esse evento muito, muito importante para a gente que fala de ECMO. Queria agradecer a Alessandra por ter aceitado também esse desafio, né? Gisela, sempre parceira, Gisela é a minha mentora há quase 10 anos em relação quando a gente pensa em ECMO e fala da enfermagem, né? O doutor Juan também brilhando muito
interessante. Eu já anotei, fiz várias anotações também para a gente trocar essas experiências, porque eu acho que é importante, mas gostaria de agradecer aí a parceria de todo mundo. O nosso objetivo é um só, né? Então eu acho que quando a gente despende o nosso tempo, depende, né? Dá o nosso tempo, doa-se para falar de ECMO, é sempre um benefício para todo mundo. Eu acho que todos ganham, então queria agradecer muito a participação da Lili e da Marina, que são minhas parceiras também lá no Sabará. E só agradecer. Muito obrigada aí pelas excelentes aulas, foram maravilhosas. E eu também aprendi muito com cada uma delas, então isso que eu acho que é interessante e gratificante para a gente, né? Sempre sair com algo a mais do que entramos para essa aula. Muito obrigada, viu? Eu acho que então é isso. Gisela, Juan, alguma coisa Sí, que vocês muchísimas queiram gracias colocar? por la invitación. La verdad que muy agradecidos. Eh, lamentamos no hablar portugués perfecto, pero entendemos, creo que Excelente. nos esforzamos por eso. Y ustedes también, gracias por dejarnos participar hablando en español. Y la verdad que para lo que necesiten, nos gustaría también que se abran un poco más de espacios de estos educativos para que la TAM también tenga muchísimo más crecimiento en lo que es la parte académica, así que desde ya muchísimas gracias a todos. Sí, yo también, gracias por habernos invitado y también gracias a los participantes que estuvieron, que fueron más de 70, que estuvieron escuchándonos. Es muy importante que haya generado interés en escucharnos a todos. Y como dijo Gisela, estamos disponibles para ayudarlos en lo que necesiten. Muitas graças a todos. E nos vemos então no congresso da Elsa Latam em novembro. E um pouquinho antes, quem tiver disponibilidade, no congresso do Sabará também, agora em outubro. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Boa Obrigada. noite. Buenas noches. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, tchau.